Dá para tirar aí a tela assist? Dá para tirar a tela assist? Dá. Pronto. Valeu. Bom, é com muita alegria que eu dou boas-vindas para vocês no nosso evento. Esse evento é muito especial pelo que ele representa, né? Todo ano a gente tem uma aula inaugural, recepcionando os novos residentes, né? E esse ano a gente decidiu fazer algo diferente, né? Tirar essa aula do hospital e tentar agregar ao significado outros significados, né? O significado não só de receber os novos residentes, como também de falar um pouquinho de união. Então tem preceptores, tem ex-residentes, tem nossos parentes estão aqui convidados para a gente começar o ano e começar esse março de uma forma diferente. Por que de uma forma diferente? É porque o hospital mental, vocês podem ou não acreditar, é um canto diferente. Né? Assim, tem coisas que só acontecem no mental, e vocês vão ver, né? E a gente nunca se cansa de achar que, não, já vi tudo, você não viu tudo, ainda vai ver um bocado. Mas além de ser um local muito diferente, ele é um local onde as pessoas se relacionam bastante diferente. Então, apesar de que esse evento, vocês vão ouvir uma explicação de como vai funcionar a residência de vocês, uma explicação de tudo que a gente tem feito como grupo legal, esse é um evento sobre pessoas, muito mais do que sobre residência ou sobre plano, mesmo do que sobre ensino. Isso é um evento de pessoas que gostam de trabalhar juntos, de pessoas que gostam de ensinar e que estão aqui com muito prazer. Tá certo? Então, peço que vocês aproveitem. Cada momento desse evento foi pensado com carinho. Não vai ser muito longo, a gente vai depois puder, tem mais comida. Né? Se vocês aguentarem comer salgado depois do evento, vai ter mais salgado. E a gente vai continuar falando sobre pessoas. Eu vou chamar o Wesley aqui para falar sobre uma pessoa em específico. E aí a gente depois chama a Nai e a gente continua o nosso evento. Wesley. Pronto, enquanto ele sobe aqui, eu queria já começar aqui nosso evento, que como eu falei é sobre pessoas, né? Apresentando esse jovem aqui, ele é assim, uma preciosidade, uma pessoa que a gente que chegou na nossa residência, né? E que tem ajudado demais, o Sampaio tem ajudado muito a Nayana, cada um de nós, assim. Coisas que a gente não sabia como é que aconteciam, né? A gente descobriu que o Wesley é a força motriz por trás de muita coisa lá. Cara, é com muita gratidão, né, que eu estou te chamando aqui para falar também de outra pessoa, né? Vou repetir o que eu disse. Eu falei, cara, onde é que estava o Wesley quando eu era coordenador da residência? Né? Onde é que estava esse cara para me ajudar? Infelizmente ele tinha 13 anos de idade nessa época, né? O que não torna ele uma ajuda viável. Pessoal, boa noite. Inteiramente a gente vai falar sobre o Alexandre Lima. É um momento muito bacana, né? Muito interessante poder estar reunidos aqui nesse momento, né? Fora do ambiente hospitalar para fazer a primeira aula da residência. Para os R1 que estão chegando, vocês vão, né, entender que a residência instrumental é algo diferenciado, de fato, né? E eu estou há quase 2 anos aí caminhando pela residência, mas é um sentimento de pertencimento que a gente, quando a gente de fato se envolve no processo, que a gente sai da residência, mas a residência não sai da gente, e quando a gente sai, a gente volta. E é muito bacana, de fato, essa energia, essa força de vontade, esse grupo que é muito coeso e muito coerente, tem uma vontade absurda de fazer as coisas acontecer, né? E eu sou muito grato e muito feliz por, de fato, estar no meio de pessoas tão bacanas e pessoas tão maravilhosas. Mas palavras muito mais bonitas aí são feitas aí pela doutora Nayana, pelo doutor Alexandre Sampaio e o doutor Alexandre Lima também, né? Pelo vários Alexandres que nós temos. E doutora Denise, né? Que também vai comentar um pouquinho sobre a questão da residência da psiquiatria infantil. Mas o meu momento hoje é para falar sobre uma pessoa em específico, né? Que ela
assim como eu, né, ela não está no núcleo diretamente da medicina, mas é uma pessoa que ajuda muito o programa da residência médica, ajudou bastante a residência, tem uma força, uma coragem, uma determinação. Ela trabalha dentro dos bastidores de uma maneira assim tão absurda. Tudo pelo qual ela realizou, né, em prol não só do hospital, mas da residência, é uma pessoa assim que me faltam de fato as palavras mais adequadas para falar, porque eu sou muito suspeito para falar dela, porque eu tenho um carinho assim absurdo por ela, né? Ela esteve à frente da presidência do CEAP, do Hospital de Saúde Mental, né? Está há 5 anos dentro do hospital e colaborou de uma maneira absurda. Não só colaborou, né? Colaborar, quem colabora né, eu acho que não é a expressão mais adequada, não. Ela, de fato, fez parte do alicerce, né, daquela instituição. É uma pessoa extremamente essencial, né, no que diz respeito à pesquisa, inovação e extensão. Se o Hospital de Saúde Mental é o que ele é hoje, com certeza tem a valorosa contribuição, né, da doutora Vitória Oliveira, que é a nossa atual presidente do Centro de Estudos, que está se despedindo do Hospital de Saúde Mental, porque está se despedindo, mas que deixou um legado inenarrável dentro da instituição, e que, Vitória, né, foi só uma pequena homenagem para mostrar o quanto você é uma profissional incrível, dedicada, amável e de coração muito bonito, né? Em nome do Hospital de Saúde Mental, muito obrigado pelos seus 5 anos de contribuição para a nossa instituição. Por favor. Não diz mais não que eu tô operado, não posso. Eu não posso. Não dá pra segurar. Eu falo. Pessoal, só queria estar agradecendo, ter um pouquinho de vergonha de falar em público, mas realmente é muita gratidão que eu sinto de fazer parte mais próximo agora, nesse período que eu estou na presidência do SEAP, que eu estava, né, durante um ano. E eu queria incentivar para os nossos residentes se inspirem nesses preceptores, na vida de cada um. Porque eu estou emocionada também, porque eu lembro de quanto cada um impactou na minha vida durante esses 5 anos de hospital. E é isso, muito, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de cada um por mim. De verdade, eu estou me sentindo muito, muito, muito feliz. E eu vou sentir muita falta de cada um, mas sempre que precisar, eu estou à disposição. A fotinha ali, o fotógrafo ali, ó. Vai, Davizinho. Bateu aí. E passado esse primeiro momento de emoção, porque a gente começa, para vocês terem noção, como é a residência, né? A primeira aula já começa com esse impacto inteiro de emoção. Aí eu vou chamar agora a doutora Nayana Holanda, né, a vice-coordenadora do programa de residência médica, para apresentar a nossa residência para vocês. Vou subir por aqui mesmo. A senhora pode, eu não aqui. Não, tá aqui já. Tá aí, né? Eu acho que tá. Pronto, aqui. Esse aqui tá ligado? Tá ligado. Tá dito aqui. Samuel. Vai. Tá bom. Tá. Pessoal, boa noite. Desculpa o imprevistinho aqui agora, né? A gente vai vendo se vai dando certo. Eu vou tentando. Tá. Mais uma vez, boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui também. Não vou falar muito, o meu momento aqui é breve. E também quero dizer o quanto estou feliz e honrada em estar aqui hoje. Realmente essa residência é muito especial. Quem chega não quer sair. Recentemente o Samuel estava botando num grupo lá, que honra, né? E aí eu fiz questão de dizer, Samuel, eu sei exatamente o que você está sentindo. Também todo o grupo que eu estava, assim que eu saí da residência, tudo que me botava, que honra estar aqui. Gente, obrigada. Enfim, é muito bom. E vocês que estão chegando, que são muito bem-vindos, acho que está dando para sentir esse clima e vocês vão se apropriar dele ao longo da residência, tá?
Aqui, pessoal, é mais para a gente mostrar um pouquinho do quanto a residência realmente é feita com muito cuidado, muito carinho, pensando em detalhes para cada ano, para cada momento de aprendizado dos nossos residentes, né? E aí, pode passar, Samuel. Eu não vou ficar lendo slides, né? Fiquem tranquilos, mas a questão é mostrar um pouquinho para vocês como, a princípio, até cada ano tem mais ou menos temas principais, enfoques principais que a gente vai dar, que racionalmente foram escolhidos de modo a trazer uma base bacana, tanto para aquele ano, como construir o alicerce de aprendizado para o ano seguinte, e assim sucessivamente, até que ao final do terceiro ano, a gente já passou tanto pelo primeiro ano de ok? Tanto de psiquiatria básica, psicofarmacologia, psicopatologia, a gente vai criando essas bases junto com a emergência também, até caminhar ali pelos pacientes crônicos, a gente vai para o CAPS, a gente vai começando a fazer psicoterapia, enfim, e aí até chegar nas áreas de atuação e nas subespecialidades, aprendendo um pouco mais sobre cada mundo das áreas de atuação da psiquiatria lá no R3. Tá ok? Show, pode passar. A gente tem também os nossos módulos temáticos, que seriam módulos teóricos. Aqui também estão divididos os módulos temáticos do R1, R2 e R3. Mais uma vez, uma preocupação de que cada módulo forneça informações, aprendizado importante para cada residente naquele momento que ele está vivendo e para os próximos momentos. Então, a gente vai construindo mesmo tijolinhos, alicerces a cada semestre, a cada ano, até o final da residência, tá? É tão interessante que, assim que a gente entrou na residência, na minha época, por exemplo, lá no R1, o módulo de psicofarmacologia e psicopatologia eram juntos, né? Mas, na verdade, era primeiro psicopatologia e ao longo de 6 meses, e depois, no segundo semestre, era psicofarmacologia. E aí, era interessante, era até uma piada também, quando a gente conversava nas supervisões da enfermaria, que o residente, o R1, sabia tudo de psicopatologia no primeiro semestre, mas aí quando o Gustavo perguntava alguma coisa assim, e qual é o mecanismo de ação desse remédio aqui? A gente não sabe ainda, vai ser no próximo semestre. E aí esse detalhe também foi pensado e corrigido agora com a Lorraine e a Nayana, né? Elas fazem alternando, de modo que vocês já vão ver as duas coisas ao longo do ano todo, então não vão ter esse problema da psicofarmacologia ficar atrasada. Então esse é só um detalhe para mostrar para vocês como cada coisa tem um sentido de ser em cada momento. Pode passar. Aqui são os nossos ambientes de prática supervisionada. E aqui é a prática propriamente dita, tanto em enfermarias, como ambulatórios, como serviços do próprio hospital mental, mas também fora do hospital mental, em outros serviços externos, né, parceiros nossos, como o Hospital Leonardo da Vinci, como o Hospital Geral de Fortaleza, o HGF, tá? O Pronutra na Unifor. Pode passar. E as nossas atividades de ensino integrativo, que aí são momentos em que as turmas, inclusive, se encontram, como na sessão clínica, que está aqui demonstrada pelo nosso residente que acabou de concluir, na verdade, é o nosso psiquiatra, acabou de concluir a residência, que está em São Paulo fazendo psicogeriatria, muito querido, e está também nos dando orgulho, como muitos, como todos, né? Pode passar. E aqui é mais para a gente mostrar um pouquinho, para os R1s principalmente, que as nossas práticas supervisionadas, elas estão nesses ambientes, lá no hospital ou fora dele, e que vocês vão ver que as equipes são bem montadas, a gente tem um conteúdo teórico alinhado, para que a gente consiga realmente seguir um raciocínio de aprendizado, inclusive ao longo do ano. Então, vamos passando. Aí, aqui é uma mistura, inclusive com código de cores. No manual do residente, vocês vão ver que essas mesmas cores, esses mesmos códigos, essas mesmas informações vão estar lá disponíveis para vocês. Aqui é mais uma apresentação rápida. Então, pode passar. E nós temos as enfermarias, e aí a gente está hoje com as enfermarias A2, A3 e A4. A1 está com o HU, né? O hospital dia e a unidade de desintoxicação. Temos as equipes, eu acho que eu não vou conseguir falar todo mundo aqui, que eu estou vendo pouco, mas aí temos a Carol, que está hoje na enfermaria com a gente, tem a Nayana Quezado, não sei se ela está aqui, tem o Dr. Lima no HD, Maíra Maíra mais não, o Helder na enfermaria 4, né? Perfeito. Não, ela foi promovida para outro setor, né? Perfeito.
A Valéria também, querida e super bem-vinda na enfermaria, junto com a Carol também, né? O doutor André Gadelha, também na enfermaria 3. Eu ia dizer quem estava aqui presente, mas eu não vou conseguir ver todo mundo, e aí a gente vai passando. E a UD, que é a Luísa, também, aqui, querida. Eu acho que eu vou ficar dizendo, vocês vão me ajudando também, tá? Dando a pesca. Então levanta, pessoal. Enfermaria 1, não tem ninguém que é no HU. Enfermaria 2, levanta quem tá na enfermaria 2. Não tem. Não, levanta. Carol e Valéria. Não, para os R1s também conhecerem o rostinho de vocês, já sabem a quem recorrer nas enfermarias. Na enfermaria 3, quem é que está na 3? Acho que não está aqui, né? A Nayana Quezado e o André Gadelha. Faz de conta que eles levantaram e a gente aplaudiu. Enfermaria 4 é o Helder. Levanta, Helder. A gente se aplaude de pé. Exatamente. Para quem não conhece ainda, que são muito poucos nesse mundo, já conhecem agora o nosso preceptor da Enfermaria 4. Hospital Dia, temos Maíra, Paula e doutor Alexandre Lima. Maíra tá aí, levanta. Paula Souto e doutor Alexandre Lima. A equipe maravilhosa do Hospital Dia, da Unidade de Desintoxicação, Luísa. Levanta, Luísa. E a Liana, Liana maravilhosa, de volta. Maravilhosa, linda. E a doutora Lisiane, que não está aqui também, né, mas faz parte da equipe. Perfeito. Aqui nossos ambulatórios gerais. Nos ambulatórios a gente já conversou, vocês já conheceram alguns ambulatórios gerais do R1, que são 4, e aqui estão numerados como 1, 2, 3 e 4. Então vamos ver lá o 1, pensando na ordem da semana, da quarta de manhã, que a gente tem o doutor Davi Martins. O doutor Frederico também, que não está aqui, e eu tô lá também. E aí, tão natural. O ambulatório, o geral, o 2, seria o da quarta tarde, que está Lorraine, doutora Carla Simões, psicóloga do ambulatório, doutor Alexandre Sampaio, preceptor do ambulatório, e o doutor André Gadelha, verdade, também não está aqui. E o geral 3, que é o da quinta tarde. Da quinta tarde está Helder novamente. E Paula novamente. Maravilhosa. E eu também, tô lá. E aí, o geral 4, que é o da sexta de manhã, temos o doutor André Gadelha, também que não está aqui, e o doutor Alcides, que está ali representado, abraçadinho também por 2 residentes queridos, né? É a dupla da sexta de manhã, que é o doutor Alcides e o doutor André Gadelha, tá? E o geral 5, que seria o geral do R2, que aí quando vocês vão para o R2, levando os pacientes de vocês vão encontrar uma galera maravilhosa, Douglas, que está ali, levanta, Douglas, doutora Daniele Rolim, maravilhosa, doutor Matias, que não está aqui, né? Não está aqui, doutor Matias, também maravilhoso. E de psicólogo lá é a Lindinalva, né? Que também não está aqui. Tá, perfeito. Vamos passar, pode passar. Aqui vamos para a clínica médica, a gente não vai ter representante aqui. A gente vai ter, tanto no Hospital Leonardo da Vinci, que vocês vão ter atividade lá na quarta de manhã, e a unidade clínica do Hospital Mental também tendo atividades de clínica médica. Ainda em negociação, valiosa do aprendizado, mas ainda está organizando o serviço. A neuropsicogeriatria, que é coordenada pela doutora Lorena, não está aqui, mas a gente vai ter um ambulatório de neurologia geral, que vocês já vão ter agora no R1, que a gente tem aqui como representante o doutor Samuel. Eita, levanta, doutor Samuel! Acompanhado do doutor Alexandre Teixeira, que acho que também não está aqui. A neuropsiquiatria, a gente tem o doutor Samuel também. A neuropsiquiatria está dominada aí. A doutora Nayana Quezado também. E de neurologista, o doutor Danilo, que também está lá. Psicogeriatria 1, também da segunda de manhã, doutora Lorena. O doutor Wesley, que também não está aqui. E o doutor Raul.
O Raul, que é o neurologista, né? E tem uma geriatra, que é Eugênia, perfeito. Não estão aqui, né? Mas o primo pobre está, que não é tão pobre assim, que é o psicogeriatria, doutor Alexandre Lima, doutora Maíra e doutor Douglas. O primo pobre tem seu valor e ele é enorme. Pode passar. Das psicoses, a gente tem 3 serviços, né? O PEP, primeiro episódio psicótico, o NUESC, o Núcleo de Estudos em Esquizofrenia, e o PDC, Psicose de Difícil Controle. O PEP está também doutora Loraine, maravilhosa, doutor Alexandre Sampaio, doutor Eliezer Emídio, e o doutor Joel, que está fora hoje, não pôde vir, né? No ESC está o doutor Samuel, o doutor Joel também, que não pôde vir, e eu também estou no ESC. E o PDC, a gente tem doutora Daniele Rolim, doutor Douglas, maravilhoso. Gente, acho que as palmas estão ficando mais fracas, acho que doutor Eliezer, e doutor Daniel Guizardi, que se estivesse aqui, estaria ouvindo as maiores palmas ainda, né? Não veio. Pode passar. Pronto. Ambulatórios especializados, nós temos o NUTA, que aqui está a doutora Paula, representando, Paula Souto, Núcleo de Estudos em Transtornos Ansiosos. Tem também o doutor Daniel Guizardi, que não está aqui, e o doutor Carlos Celso, né? O ATACH, que é o Ambulatório de Transtornos da Sexualidade Humana, acho que a sigla a gente até, né? Enfim, doutor Douglas, está aqui, e o doutor Arthur Muniz e o doutor Henrique, que não estão presentes também, maravilhosos. A TAI, está o doutor Sampaio, Ambulatório de Transtornos da Atenção e Impulsividade, e eu estou lá também. E aí, os transtornos, e o Ambulatório do Humor, que tem o doutor Davi Martins, doutor Matias, que também não está aqui, e a Liazazá maravilhosa, que também não está aqui, mas também merece, assim, aplausos, assim, né? Então, maravilhoso, pode passar. E o doutor Eliezer Emílio, que chegou lá agora, verdade, maravilhoso, é verdade. Não, jamais. Não, jamais. Amanhã eu vou bater o ponto, aí não tem mais, né, ponto para eu bater. O diretor cancelou. Tá, pode passar. Aí temos o NAIA, que a doutora Denise maravilhosa vai já falar um pouco mais, que é pouco, vai falar do NAIA, que ele é demais, tá? Vou já chamá-la. Os serviços externos, que aí a doutora Paula Souto coordena, e aí a gente não tem uma equipe especificamente para cada um deles, mas são, como o nome já diz, externos ao hospital, e também cada R tem o seu momento externo, no seu convênio, também, mais uma vez, com o aprendizado que faz sentido naquele momento do seu R, né? Pode passar. Psicoterapias, a gente tem como coordenador o externo. O Pronutra, então, volta. É verdade. Tá, Pronutra, gente. É no R3 que vocês vão ver. Então, os R3 já devem estar começando a ver lá, conhecer. Entendi que era para pular esse, mas desculpe, me perdoe. Mas o Pronutra é o doutor Davi Martins, lá na Unipol, maravilhoso. Que é tão incrível, porque realmente a gente consegue estudar transtorno alimentar também por causa desse serviço, né? Então, realmente, quem roda lá sabe o quanto é bacana, vocês vão ver e vão amar. E o doutor Davi Albuquerque, que está junto com o doutor Davi Martins, e ele não está aqui também, faz parte da equipe. Na psiquiatria perinatal no HGF, doutora Karine Sampaio, maravilhosa, eu sou fã, maravilhosa. E além da psiquiatria perinatal no HGF, que ela faz também a interconsulta, recebendo também os residentes lá, maravilhoso. De grande valor essa interconsulta, um grande mar de oportunidade de aprendizado para a interconsulta ali no HGF, né? E ela lidera isso muito bem. O CAPS Geral 2 é o do Dr. Raul Nepomuceno, né? Não está aqui, vocês vão rodar lá no R2. O CAPS AD é com o Matias, né? O Arthur. Com o Arthur Muniz, que também não está aqui, é no R2. Matriciamento no CAPS Geral da Regional 6, Gisele, a doutora Gisele está fazendo. A regional é a nossa, né, lá da Messejana.
ela está lá, a doutora Gisele, também ex-residente do hospital. A forense está na Perforce, e aí Márcio Magalhães, perfeito, também ex-residente, querido. Forense civil, doutor Carlos Celso, que sempre faz as perícias, faz lá ainda, né, lá no hospital, bem bacana também, oportunidades super bacanas, coordenados pela doutora Paula. Psicoterapia, coordenados pelo doutor Alexandre Sampaio, né, a gente tem... a TCC, A logoterapia é o doutor Érico, que é o psicólogo lá do HD, inclusive, vocês vão encontrá-lo muito no R1 lá no HD. Psicanálise tá com o doutor Valmir, doutor Valmir. Na dúvida que era Petrônio nessa época, né? A cola não veio, doutor Valmir, querido. E a psicoterapia analítica é o doutor Fred, isso. Que não está aqui também. Eita, tá ficando coisa. Pronto. Emergência, a doutora Raquel é a coordenadora da emergência e vai recebê-los lá muito bem e orientá-los, como ela já fez na semana inaugural. Pode passar. Ela está aqui? Ah, tá. Palmas para a doutora Raquel. Maravilhosa. Maravilhosa. E o matemática. Isso aqui a gente vai rapidão, gente. Pronto. Aqui é a parte teórica, pode passar. Mas os nossos conhecimentos de base, né? Então, construído psicopatologia, psicofarmacologia, psiquiatria geral, lá no GT, e a bioestatística com o Matias, pode passar. As abordagens em psicoterapia, que a gente acabou de falar também, pode passar. As áreas de atuação, então, a gente vai ter a tanatologia, psicogeriatria, psiquiatria da infância e adolescência, forense, dependência química, saúde mental, psiquiatria social. Isso aqui tudo, gente, é módulo temático, então, seria a parte teórica também. Então, além de ter o estágio supervisionado, então, a prática, tem a teoria alinhada aqui, tá? Pode passar. E os aprofundamentos, né, ali com as práticas grupais, com o doutor Henrique, psicofarmacologia especial, com o doutor Alcides, doutora Carol. Doutora Carol está na psicopatologia especial. E sexualidade com o doutor Henrique também, né? Perfeito. Pode passar. Semana padrão do R1, vocês já foram apresentados, mas para mostrar que nós temos, e ver como isso é interessante. A gente foi apresentar a nossa residência no encontro de todas as residências do Ceará, e eles ficaram impressionados, embasbacados com a nossa semana padrão, que nós temos do R1, R2 e R3. A maioria deles não sabia o que ia rodar no mês seguinte. Então, nossa semana padrão R1, R2, R3, acho que estamos sem tempo para mais detalhes. Temos o Trello, vocês serão apresentados todos, todo mundo já teve até medo do Trello, mas ele está ali para a gente aprender, experiência própria, gente, a gente vence o medo do Trello, a gente vence, ou ele vence a gente, mas a gente vence. Deixa eu passar. Avaliação, aí uma coisa que mostra, porque na hora de falar de avaliação que a gente vai terminar, parece uma coisa, meu Deus, e aí, é a parte difícil, é uma parte tensa. Vocês vão ver que nem é assim exatamente. Nós temos o Mini CX, que aí é mais ou menos o formato aqui da avaliação de vocês, a partir dos atendimentos, pode passar. Aqui a avaliação do desempenho geral por serviço, então os preceptores, com a ajuda até de alguns residentes também, R+, às vezes a gente pode fazer essa avaliação, então ela é mais longitudinal, pode passar. Avaliação 360, que é da equipe, então a gente vai ouvir toda a equipe multi, e o modelo lookbook, que aí a gente vai ver também, a gente vai avaliar a partir do atendimento também, com registros ao longo dos atendimentos. Pode passar. Então, a avaliação não é, assim, um monstro tão feio, são monstrinhos até bacanas, né? Então, será que é isso? Na verdade, não, pessoal. Na verdade, não. São professores muito bacanas, é isso que vocês vão ver. Não tem monstro, não tem gente... Aí é o monstro, né, que ele vai pegar, vai ficar no monstro, né? Aí é o bicho-papão, vai comer ele. Mas é isso que vocês vão ver, na verdade, não só na avaliação, mas no ensino. Na verdade, no ensino, na avaliação, nas práticas, na assistência, vocês vão ver que os professores são legais, assim, gente boa, e acho que vocês vão gostar muito. Porque, na verdade, nem são esses bonequinhos, não. São esses aqui, somos nós, e a gente dá muito boas-vindas para vocês, tá?
Vou terminar, agradeço muito, pedir muito perdão pelo tempo, vou agilizar, só chamar aqui a doutora Denise Evangelista, que vai falar da psiquiatria da infância e adolescência, uma verdadeira coordenadora também lá do seu núcleo, que está mudando a história também do NAIA, a gente sabe, e aí eu vou dizer para a senhora que só o que está correndo são elogios para a senhora, assim, a Rádio Corredor do hospital, toda ainda mais encantada com você, viu? Porque tá bem bacana. A doutora Denise assumiu essa coordenação e tem realmente mudado o ensino, o cuidado lá do NAIA, e a gente tem cada vez mais admiração e gratidão pelo seu trabalho. E aí você vai mostrar aqui pra gente. Obrigada, Ivana.
Gente, oi. Não, já tem. Bom, pessoal, a gente não tem muito tempo para essa próxima atividade. Coube a mim falar dos ex-coordenadores da residência médica, tá certo? Então eu vou falar e apresentar para vocês muito rápido os ex-coordenadores. Antes do Sampaio, tinha a Nayana Quesado, que não está aqui. E antes, eu não vou falar, antes dela, tinha esse jovem que está ali atrás. Davi, sobe aqui rapidinho. Rápido. Davi, psiquiatra, músico, fotógrafo, cara, um amigo que a gente ganha aqui na residência, é uma pessoa que vai deixar vocês totalmente à vontade, assim, vocês vão se sentir bem perto dele, até ele botar vocês no lugar de vocês, então, mas assim, sensacional, assim, a gente tem um agradecimento muito grande, o Davi segurou as pontas como o coordenador na época da pandemia, né? A gente sabe o suor dele, assim, para manter o serviço funcionando numa época muito difícil. É a pessoa que está responsável por estar condicionado lá no hospital todo, está sempre atuante, né? Então, assim, tem uma gratidão muito grande, cara, e essa é a prestação do nosso amigo Davi. Antes do Davi, sobe aqui, Eliezer. Eliezer, psiquiatra, o homem da moda do hospital. Qualquer pergunta que você tiver sobre moda e também viagem, né, que ele não fala para todo mundo, né, pode perguntar para ele. Cara, sensacional. Hoje, nosso diretor clínico, uma pessoa que... Cantou, mas essa parte... isso aí a gente espalha. Descoberta recente. Inclusive... Não, né? Um homem que viaja o mundo, vai para Fernando de Noronha com a turma aí do mental, né? Assim, a gente tem uma gratidão também muito grande pelo Eliezer. O Eliezer foi a pessoa que organizou, quando a gente estava, né, no hospital, ele que organizou ter uma coreme diferenciada. Antes o coordenador levava um peso muito grande, ainda leva, né, Sampaio? Mas ele conseguiu dividir esse trabalho, então ele saiu da coordenação e se colocou na coreme, hoje diretor clínico do hospital, e ainda assim eu fui lá hoje no Morro, estava lá passando caso, então uma pessoa assim que, cara, eu tenho uma admiração profunda, pessoa sensacional, fora de série. Posso falar uma conquista pessoal minha, assim? Se esse homem hoje usa esse sapato bonito, o mérito é todo meu. E o óculos escuro. Depois eu conto a história para os R1 que estão chegando. Quem sabe a história, quem é mais antigo sabe. Mas a história do sapato. Tem tanta história, né? Antes do Eliezer, oi. Não, mas não vamos contar a história de novo. Porque antes do Eliezer, tinha uma pessoa que não precisa de apresentação, nem de fala, todo mundo conhece. Se vocês não conhecem o Joel, reavaliem os amigos de vocês. Que é uma coisa, a obrigação todo mundo está a 2 graus de separação do Joel. Vocês sabem o que é isso, né? Todo mundo tem um amigo que é amigo do Joel. Tá? E aí nós não temos que falar. Antes do Joel fui eu, mas eu não vou falar de mim, eu vou falar de outra grande pessoa que esteve com a gente esse tempo todo, que nunca coordenou a residência, que é o Alexandre Aquino. Não, é o Alexandre Aquino, ele praticamente ergueu. E ele ergueu na área. Sobe aqui, Alexandre. Mas se ele não tivesse erguido na área, ainda você merecia estar aqui. Alexandre Aquino, psiquiatra, dançarino, conhecedor profundo de cinemas e restaurantes, tocador de teclado. Isso a gente começou junto, ele foi para frente, eu não. Uma pessoa muito especial, assim, uma pessoa que traz para o nosso grupo assim, aquele equilíbrio, né? Na hora que a gente se desespera e está se descabelando ou pintando os cabelos, daqui ele que vem com assim, sempre com uma palavra boa, assim, uma pessoa que vê a coisa de uma forma muito legal e que está sempre com a gente. Ele saiu, né, assim, ele tinha mais tempo no hospital, saiu e nunca foi embora, graças a Deus, sempre está com a gente, nos aconselhando. Cara, você é uma pessoa fantástica. E aí fui eu, e antes de mim, fundador, cara, aí é muita história. Fundou a Tachi, aí depois o Eliezer veio e ergueu. Então, e antes de mim, Sampaio. E eu queria chamar aqui o Sampaio e a Dani, aqui para frente.
E eu sei que você está preocupado, sei que você está preocupado com o tempo da aula, né, mas já estamos terminando. O Sampaio é a pessoa que me trouxe para a residência, né, ele é a pessoa que convenceu o Elias a virar preceptor, né, ele é uma pessoa que caminhou com Aquino na faculdade, que foi preceptor do Davi. Então, eu acho que cada um de nós que lutou por tudo. Ele deu uma luta, ele pula em cima. O negócio não é lutar. Né? Assim, ele está lutando junto. Um elogio. Depois eu te falo outra parte. É muito especial ver o momento que a residência está passando, porque depois da pandemia, né, deu assim, a residência teve que sobreviver ali na pandemia, e a gente passou por alguns anos ali só sobrevivendo, né? E aí o Sampaio, ele vem com a força que ele já teve da primeira vez, e a Dani vai contar um pouquinho para a gente melhor quem é o Sampaio, e ele vem e trouxe toda essa energia nova, esse gás novo. Então hoje, o mental é um canto assim, efervescente. A residência que vocês vão fazer é uma residência que tem toda a programação que a Nai mostrou, que tem um grupo de preceptores vibrantes, né? E a gente deve isso demais ao Sampaio. Eu, assim, particularmente, sou uma pessoa que admiro demais o Sampaio quando ele se compromete com um projeto, quando ele faz as coisas, assim, é uma pessoa que nos inspira, assim, né? De vez em quando a gente tem que teimar e brigar com ele, mas aí quando mas não adianta, no final, para que você mandou um WhatsApp pro seu pai? Tem um programa de 14 dias em novembro na natureza, tem que escalar a montanha e acampar. Cara, não tem direito, não, mas eu vou. Esse é o Sampaio, assim, uma pessoa que de fato, assim, está trazendo esse movimento de efervescência, lógico, uma equipe maravilhosa, ele não seria nada sem a equipe, mas a equipe é muito a cara dele, desde essa outra coordenação. Quando ele foi montando isso, ele chamou ele, cara, eu queria te chamar para trabalhar no canto. Mas não é o mental, é uma equipe que a gente está montando. Cara, estou em dúvida, tu vai conhecer o Elias, tu vai gostar, é bom estar aqui. E hoje, 12 anos, 13 anos depois desse momento, ele voltou e ele trabalhou para tornar ainda melhor esse momento. Então, eu queria que a Dani falasse um pouquinho assim, sobre ele, e aí depois a gente vai passar a palavra para ele, que é o nosso professor da aula magna. Boa noite, o Alexandre Lima me deu essa tarefa, né, emocionante de vir falar um pouco do Sampaio. E aí eu pensei em falar do recorte do que eu acompanhei em relação à educação, né, dos 26 anos que eu convivo com ele. Eu lembro que logo no começo ele fazia terceiro semestre de medicina, e ele dava aula particular para alunos de colégio, né? E tinha uma pessoa que encaminhava para ele, que era psicóloga, e ela dizia, Dani, ele ensina de modo diferenciado, as famílias elogiam, ele entende da dinâmica da mente das pessoas, é uma coisa incrível. E aí foi dando seguimento, né, a relação dele com a educação, e ele junto com a Aquino, que está aqui, com a Karine, nossos sócios, fizeram parte de um projeto social no Pirambu para dar aula para alunos que queriam, né, de classe social vulnerável, que queriam ingressar no vestibular. E eu tive a oportunidade de assistir a aula dele algumas vezes lá no Pirambu, e era incrível ver o carisma que ele tinha, que a comunidade tinha em relação a ele ia com um brilho no olhar, e aquilo me chamava a atenção porque, para mim, ele entendia de medicina, enquanto estudante de medicina, mas ele mostrava um desejo, um afeto pela educação, e a gente sabe que na educação a aprendizagem significativa ela acontece quando tem o envolvimento da emoção, que é a base, né, afetiva e volitiva que vem antes do pensamento. E aí eu fui me encantando com essa relação com o social, e ele ensinava também a irmã dele, caçula, para matemática. E aí com criança ele também tinha uma sensibilidade, motivava ela pequenininha tentando passar no colégio militar, e aí isso foi me chamando a atenção, e aí ele ficou na dúvida entre psiquiatria e, adivinha o quê? Cirurgia. Aí eu fiquei assim, eu era estudante de psicologia, né, a minha torcida tinha um quê para psiquiatria. E ele entrou na psiquiatria, e logo na psiquiatria ele foi dando continuidade ao amor pela docência, fez mestrado, fez doutorado. E eu lembro que uma vez eu fui na casa dele e ele estava com o computador ligado, aqueles programas bem antigos, né, que ele quis desenhar a foto da varanda da sala do apartamento dele. E aí eu disse, se ele vai desenhar, vai ser rápido, né, depois a gente vai namorar.
Mas e ele ia botando os pixels da imagem, ele ia botando um a um e não terminava nunca. E eu olhava ali, não tinha nem 10%. E ele mergulhava naquilo. E aí eu vi uma característica que está presente até hoje, que é quando ele se propõe a fazer alguma coisa de modo meticuloso, tentando fazer da melhor forma, pensando em cada detalhe. E ele faz um mergulho naquilo que o mundo pode acabar lá fora, mas ele está ali, ele só sai quando ele terminar. E aí, recentemente, eu vi isso acontecer no Manual dos Residentes. Quantas madrugadas eu acordei, olhei para o lado e o computador estava lá ligado, e ele mexendo aquele manual para cima e para baixo, de dia, de tarde, de noite, até concluir. Ele dorme? Ele dorme, mas ele dorme pouco. E depois, quando no nascimento das nossas filhas, que aí eu vi a educação se transformar em amor e amor se transformar em educação desde os primeiros dias, porque ele instiga, ele está ali, ele está criando desafio, ele está aproveitando cada oportunidade para formar, educar, né, e transformar. E aí a educação para ele vem como algo que transcende ensinar você. O que ele quer ensinar tem a ver com o que o Paulo Freire fala, que é um ato político, ele quer transformar a sociedade. Então, acho que isso traz como um valor social, né, que é admirável. E aí, para concluir, né, eu estava vendo um estudo sobre os povos das zonas azuis e que vai mostrar o que influencia, né, a longevidade. E uma das coisas é que as pessoas precisam ter propósitos. E ele definiu já há algum tempo que o propósito de vida dele é a educação. Então, eu lembro também do Belchior, que a Denise trouxe, né, quando ele traz a frase que amar e mudar as coisas é o que me interessa. E se você ainda tem alguma dúvida, obrigado, Dani, de quem é esse rapaz, nós preparamos um vídeo para mostrar para vocês. Mostra aqui, certo? Eu queria agradecer ao Samuel e a todo mundo que doou foto para a gente ver. Esse é o nosso líder atual da residência, professor Sampaio. Play. Não tá?
Pronto, agora, muito bem apresentado, professor Dr. Sampaio, coordenador da rede. Cadê a Dani? Cadê a Dani do Lima? Eu não tenho ciúme, não. Não, agora a aula acabou, né? Acabou a lógica da aula. Depois de eu fui identificando, né? Depois que eu fui pai, sempre que fala de filho, eu choro, né? A Vitória, toda vez ela dizia, eu choro fácil também. Mas depois de um tempo, eu percebi que sempre se fala de propósito, eu também choro. Que tem a ver com isso aqui. E assim, o Lima não falou dele, né? Então eu tenho que falar um pouco do Lima, claro, né? E o Lima, quando ele chegou, eu era coordenador, realmente tem assim, isso no meu currículo, né? Fui eu que trouxe e fiz questão, né? Porque o Lima pediu fim de fila. O Lima e o Joel eram de fora, a gente passou no concurso. Eles pediram final de fila. E nessa lógica lá, a César contou errado, como se já tivesse chamado todo mundo. Né? Como ele pediu final de fila, como se não tivesse a vaga dele. A gente foi lá brigar, procurar documento oficial da União para poder mexer uns pauzinhos. Mas primeiro ele chegou e eu não conhecia o Lima, né? O Lima, por mais que ele tenha sido do colégio militar, por mais que ele tenha sido lá da faculdade que eu fiz, eu conheci o Lima muito pouco. E ele veio, né, do IPQ, da USP. Aí eu só pensava, esse garotinho aí da USP, né, vai só falar mal aqui da gente, né? Quem veio lá do IPQ, daquele negócio. E aí ele chegou, começou a perguntar as coisas, perguntar. E aí eu ia explicando, esperando lá quando vinha a crítica dele. E depois ele só fez elogiar. Ele, caramba, mas essa residência é muito massa. Olha aí, ó. Atitude de psiquiatra, né? A pessoa chora, tem que dar um copo d'água. Prendam. E aí, ele só ia elogiando. Caramba, mas que bacana esse negócio de psicoterapia. Caramba, vocês têm um ambulatório PEP, vocês têm isso. Vocês têm aquilo, vocês criaram isso. Mas não era só elogiar, não. Era elogiar desse jeito que ele fez hoje, né? Ele cuida muito dos outros, ele sabe elogiar, e ele sabe elogiar ali no coração, porque ele sabe identificar. Quem roda no Hospital Dia sabe. Ele sabe ler muito bem as pessoas, identificar a parte boa e reforçar a parte boa. E até hoje eu tento aprender a ter essa competência, né, de identificar isso, de elogiar, porque do lado dele a gente cresce, porque nem eu estou aprendendo aqui. Vocês estão vendo que, né, o coração... A mente dessa apresentação foi minha, mas o coração foi todo dele. Né? E é muito melhor o coração. Samuel, tu consegue botar lá a minha apresentação? Não vai ser o teu, né? Agora eu vou chinelar, né? Porque a ideia principal aqui hoje era a gente bater um papo lá fora, comer e integrar, né? Eu tô achando que mudaram a ideia principal aí.
E aí o tema que eu trago, pessoal, também tem a ver com o que a gente estava falando, assim, aproveitar esse momento para a gente trazer algo interessante e sair discutindo. E eu também acabo aproveitando para eu aprender, né? Já que aquela história, quando a gente dá aula, a gente aprende 2, 3 vezes, né? Então, é um tema que eu acho que todo mundo acha interessante, e eu também aproveitei para poder ler um pouquinho mais, e já, por mim, já está pago, né? Aprendi coisas novas, estou querendo compartilhar aqui com vocês isso. E aí eu começo. Ixi, o doutor Lima pediu para ficar aqui e ninguém ficou, né? Eu já começo perguntando para vocês que também eu lembrei porque eu ia falar isso, né? O meu modo de dar aula geralmente é perguntando para vocês e é interagindo com vocês, né? Porque assim eu consigo pensar melhor. Eu penso nesse diálogo parecido com o próprio ChatGPT. E aí, vocês acham que o ChatGPT é inteligente? Digam aí. Helder, é inteligente? Eu nunca nem acessei o ChatGPT. Você vai adorar essa aula, Helder. Aquino, é inteligente? Eu também, Chico. Ele até sabe mentir, né? Mas ele mente de propósito ou não? Aí que é mais difícil também. Aí, para saber se é inteligente, Samuel, a gente tem que saber o que é inteligência, né? Volta, Samuel, volta. Que eu também não quero mostrar. Porque, assim, quem fez psicopatologia vai lembrar, né? O que é inteligência, né? Vai lá, Neto, o que é inteligência? Eu disse que eu uso essa técnica de atenção. Vai lá, o que é inteligência? Em 5 segundos, em 50 palavras. Vai, tenta. Então pronto. Então tá aí, você conseguiu fazer as duas coisas. Deu a opinião e deu a sua definição que tem que criar. Mas será que ele não cria? Não. Vamos discutir aqui hoje. Eu acho que ele cria. Ele cria uma coisa absurdamente... Eu estou perguntando porque eu também disse assim, poxa, eu escolhi esse tema, mas eu sei que o André, o Aquino, o Lima, sabem muito mais do que eu de inteligência artificial. Por isso que eu também vou dar uma lida aqui e conseguir discutir com ele. Aquino, ele cria? Melhor que eu. Não, a gente vai ver hoje. Ele cria parecido com você ler três fontes e tentar fazer o resumo das 3 fontes, e é novo. Aquele resumo é novo. Talvez, aí a gente vai chegar em outro momento, né? Mas vamos ver o que é inteligência, para o Nobre de Mello, né? Tem algumas coisas aqui que eu acho interessante. Então, além de criar, o que é que eu penso, né? A inteligência, ela é o vetor final da cognição. É aquilo que tem a ver com a nossa evolução. Assim, eu preciso identificar um problema, aí eu penso em método de resolver o problema e depois eu penso na forma mais rápida e prática de resolver esse problema para mim, porque esse problema vai me ajudar no futuro, pensando nos seres humanos, a me reproduzir, né? Passar meus genes. E aí o Nobre de Mello diz o quê? Será tanto mais inteligente o indivíduo quanto melhor e mais rapidamente ele possa compreender o que sucede. Compreende primeiro. Quanto maior for o campo de informações que ele consegue abarcar, depois a gente vai ver se o ChatGPT vai preencher. E integrar. Quanto maior o número e precisão dos conceitos de juízes que consegue adquirir e utilizar, e quanto mais rápido e adequadamente possa adaptar-se à situação nova. Essa palavra é importante. Essa adaptação às situações novas. Tá? Isso aqui são alguns termos relacionados à inteligência artificial, a evolução da inteligência artificial. Tá? Então, existe um neurônio artificial, né, que é um circuito. Né? Começa assim. Depois tem a rede neural artificial, que é quando eu faço camadas de neurônios artificiais. Tá? Isso aí, gente, é de 10 anos. Tá? Por mais que as redes neurais artificiais já existissem lá nas décadas de 90, por que rolou um salto? Né? A gente vai conversar aqui hoje sobre esse salto. Primeiro, por circuito de atenção. Tá? Então, começou a ter uma subdivisão. E a atenção mesmo, gente, é muito interessante. Então, esses modelos LLM, né, Large Language Model, tem a ver com... Ele pega o que está escrito e aí ele presta mais atenção em algumas palavras. Existe uma função para isso. E essa função vai dando peso. Então, ele vai aprendendo
E, ó, o negócio do criança. Primeiro ele aprende. Ele vai aprendendo por tudo que está escrito na internet, qual é o peso que ele deve dar para cada palavra. Algumas palavras vão ter mais atenção, vão ter mais peso, outras palavras vão ter menos atenção, menos peso. Tá? E por que também a gente só conseguiu ver mais agora? Porque só agora, o ChatGPT 2 não apareceu para a gente. Mas só agora a gente consegue ter um número de informação absurda para ele aprender. Então, assim, em tese, nós ainda somos mais inteligentes. A gente consegue, se eu mostrar para você uma concha, vocês sabem o que é concha, mas imagina uma palavra nova para vocês, tá? Uma concha, 2 conchas, 3 conchas, 4 conchas, daqui a pouco vocês sabem o que é concha. Tá? E rapidinho, o ChatGPT não, ele precisa de milhares, bilhares de conchas para ele poder dizer agora eu sei o que é concha. Mas também depois que ele aprende, né? Vamos lá. Aqui é uma forma, precisa de um vídeo para vocês entenderem como é que ele faz, através de função logarítmica, de vários tipos de função. A pixel value of 0 is black and 1 is white, although I'm going to use different color schemes because it's pretty. As we train, we take snapshots of the learn function as the approximation. Ele está aprendendo agora. That's what you're seeing now, and that's what you saw at the beginning of this video. To clarify, this image is not a single output from the network. Rather, every individual pixel is a single output. We are looking at the entire function all at once, and we can do this because it is very low dimensional. You'll also notice that the learning seems to slow down. It's not changing as abruptly as it was at the beginning. This is because we periodically reduce the learning rate, a parameter that controls how much our training algorithm alters the current function. This allows it to progressively refine details. Now, just because our neural network should theoretically be able to learn any function, there are things we can do to practically improve the approximation and optimize the learning process. For instance, one thing I'm doing here is normalizing the row column inputs, which means I'm moving the values from the range of 0, 1400 to the range of -1, 1. I do this with a simple... Pode passar, porque agora é uma matemática pesadíssima, que daí eu já não entendo mais nada, tá? Mas o que é que eu acho que cabe pra gente? Ele transforma em função, em matemática, e aí ele consegue encontrar, por mais que seja um objeto, uma palavra, uma frase que nunca aconteceu na vida. E depois disso, ele pega a essência e ele consegue criar. Como hoje, se vocês pedirem, ele consegue criar imagens super bacanas. Né? Imagens lá, eu quero criar um monstro vestido de psiquiatra. Parece lá um monstro vestido de psiquiatra. Você riu, Valéria? Por quê? Tá? E aí, por que também eu faço questão de trazer isso para vocês? Porque aí eu vou dizer também um pouco da minha visão de mundo, tá? Cada um vai ter a sua, eu vou dizer, compartilhar a minha. Mas eu acho que isso tem impacto de qual o impacto do inteligência artificial para o nosso mundo, para a nossa vida, para a psiquiatria, né? Que é o subtema aqui. Tá? Primeiro, eu queria que vocês lembrassem ou pensassem qual é a forma de pensar de vocês. Né? Qual é a forma de entender o mundo de vocês. Tá? Lino, qual é a sua? Fenomenologia, né? Tá. Carla, cadê a Carla? Qual é a sua? A Carla acho que não tem dúvida não. Lorraine, qual é a sua? Também acho que puxa para a fenomenologia. A maioria de vocês, tirando a Carla e a Lorraine, a maioria de vocês, eu chuto que é positivista. Tá? Porque nós somos treinados para ser positivistas. Né? Desde muito cedo, desde a lógica da ciência, como a verdade, a maior das verdades, desde a medicina, de artigos científicos, nós somos treinados para isso. E nesse treinamento, o nosso cérebro vai se moldando a isso. Tá? Tanto que quando a gente entra se você for entrar no mestrado de farmacologia, no doutorado de farmacologia, no ciências médicas, né? O pessoal não vai nem discutir isso. Porque ele já entende, a gente chama de hegemonia, né? De saber. Ele já entende que esse é o saber, essa é a verdade. Os outros estão discutindo. Mas na hora que você vai ler um artigo científico, se eu perguntar para vocês no clube de revista, eu posso fazer quantos clubes? Cadê o Davi? Já teve algum artigo fenomenológico ou materialista? Não. Pois é. Já teve algum qualitativo? Já. Então talvez esse qualitativo que foi 1 ou 2. Talvez tenha sido por aqui.
Tá certo? 10 anos. Mas foram os 2 últimos, né? Assim, foi a gestão dele que trouxe, que antes também nenhum tinha, não. Tá? Foi altamente criticado. Então a gente pensa assim, gente, que pensamento é esse? É aquele que existe uma verdade, a verdade ainda não foi descoberta, só porque você ainda não tem a ferramenta para descobrir. No dia que você tiver uma ferramenta, ela está lá. Então, essa mesa tem uma verdade, tem um átomo aqui, eu vou descobrir esse átomo. Dentro do átomo pode ter quark, eu vou descobrir. Se eu ainda não descobrir é porque eu ainda não tenho uma ferramenta, mas eu vou descobrir, eu vou desenvolver uma ferramenta. Então a verdade está lá, pura, materialista também. E eu vou chegar lá de alguma forma. Como é que eu vou chegar lá? Fazendo esses testes hoje, que são a maioria dos artigos quantitativos, né? Você vai lá no teste estatístico, compara uma coisa com a outra, né? Quantas pessoas vieram aqui e tal. A fenomenologia não. A fenomenologia já vê de um jeito muito diferente. Aquela figura tem a ver com isso. Dependendo do canto que você esteja, você vai ver uma figura diferente. Tá? A fenomenologia já acha que o fenômeno nunca vai ser compreendido por completo. E aí você vai fazer a sua visão depois das suas impressões. Então você importa. Você, quando vai fazer uma pesquisa, a sua opinião importa. E ela não deve ser fechada. O seu caminho até chegar lá importa. E não fingir que não existe. A história importa. Só que a história vai importar mais ainda no materialismo, que é a minha. Tá? Não quer dizer que eu seja marxista de revolução, né? De eu acreditar nos ideais de revolução dele. Mas eu entendo o mundo da forma materialista histórica dialética. Tá? Eu entendo o mundo que só existe, por isso a retrospectiva histórica, né? Só existe se eu tiver história, para poder explicar o que acontece antes. E só existe se eu tiver uma dialética. Eu entendo que o mundo roda através de contradições. Que para o Marx era a contradição de classe, mas outras contradições. O mundo roda por meio dessas contradições. E aí a gente vai pela síntese e a diátese, a gente vai formando algumas conclusões. Né? Quando eu estava no meu doutorado, eu pensei, o que é que eu vou pesquisar que seja dentro dessa linha, mas também a minha cabeça é positivista, então é difícil eu fazer um caminho muito diferente. E aí eu encontrei a teoria de rede, na época estava nascendo a teoria de rede. Esse daqui é o Manuel Castells, ele tem 3 livros, uma bíblia, é como se ele pegasse assim, o Capital e ele transformou o Capital só que na sociedade em rede. É o fenômeno que ele analisa. É a sociedade em rede. Muito, muito, muito bacana. Pesado, assim, são uns livros bem pesados, assim, que nem o Capital. Mas eu acho que tem tudo a ver com a minha forma de entender o mundo. Só que na época, esse primeiro livro dele é de 1999. Na época a sociedade em rede era uma, hoje já é outra. Hoje ela já está mudando. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que por que sociedade em rede? Porque ele já começou a perceber que o próprio capital já estava entrando nas redes, os bancos já estavam entrando em redes, em nuvens, e todo mundo se comunicava por rede. É a época das redes sociais e as redes sociais amplas, né? Porque a rede social sempre existiu, nós somos uma rede social. Mas uma rede social de milhares de pessoas conectadas e agora comprovando, então era novo. Então eu pesquisei um pouco a rede social e comecei a ver que a rede social tem uma matemática complicadíssima por trás, que é a matriz. Não vou nem me aprofundar, não. Essa figura, só para vocês entenderem, é a cidade de Framingham conectada por amizade. Né? Que nem aqui a gente podia perguntar. Né? Podia fazer uma rede como essa, perguntando, olha, se tiver algo muito importante na sua vida, para quem você conta dessa sala? Um segredo, algo importante. Né? Então vejam que eu posso contar algo para o Aquino, mas ele pode não me contar. Então as conexões, elas existem, mas são de 2 mãos. Por isso que tem que formar uma matrix com todo mundo. Numa linha, todo mundo numa coluna, e a gente faz as conexões uma por uma, e aí tem uma análise de rede que faz isso. E aí com isso, no final da minha tese, como tinha que ser quântico-Allen, eu queria que fosse quântico-Allen, e aí a parte quântica eu fui bem, a parte quântica a gente vai, a parte quadro, o que é que eu vou fazer, então eu acabei tentando desenvolver uma hipótese, e a hipótese que eu fiz era uma hipótese teórica, né? Era um modelo teórico, e era um modelo teórico de que, se existem as redes, que eu estava estudando as redes sociais, né? E aquela complexidade, também existe uma rede de sentidos. Então, que os sentidos também se conectam. Quando estamos aqui, nós estamos conectados, mas não só isso, não, os meus sentidos. Os meus sentidos formam uma galáxia. A galáxia também tem a ver com isso. Assim, a galáxia também ela evolui. E a galáxia também está dentro da lógica das contradições. Existe a gravidade que atrai, mas existe uma energia escura que afasta. E aí, nessas contradições, ela vai evoluindo, ela vai girando.
E às vezes uma conexão acontece, às vezes ela se quebra. Aqui é o encontro de galáxias. Quando eu comparo o encontro de galáxias a um casamento. Eu estou aqui cheio de sentidos, com a minha própria galáxia, tem uma outra galáxia cheia de sentidos, e a gente chega, se aproxima. Isso pode gerar uma última galáxia, mas isso também pode gerar em uma escapa. E depois as pessoas podem se separar. Mas os sentidos se encontraram, ali acontece uma conexão. E é assim que a gente aprende. Fazendo novas conexões, evoluindo e encontrando pessoas. Quando a gente encontra pessoas, nossos sentidos se encontram e a gente enriquece. Nas galáxias, novas estrelas aparecem quando tem esses embates. Ok. E aí, assim, acho que vocês querem são evidências, né? Aluno gosta de evidências. Eu fui atrás das revisões, tá aí algumas revisões. Mas a maioria, gente, eu não posso dizer que é uma grande evidência, não. A maioria dessas revisões são narrativas, perspectiva futuro. Todo mundo fala de futuro, que é a nossa conversa de bar, né? A gente senta e diz, caramba, é absurdo o que esse GPT está fazendo. Isso vai acontecer, isso. Mas de evidência, já está acontecendo. Foi difícil encontrar. Mas por que foi difícil encontrar? Minha hipótese. Aqui não é evidência, não. É porque é muito recente. Quando você está preparando o artigo científico do ChatGPT 3.5, sai o 4, que já faz outras coisas maiores. Mas vamos ao que tem, né? Vamos começar com o que tem. Primeiro, a influência na sociedade. Porque a minha hipótese é essa. A minha hipótese é que a sociedade muda conforme muda o modo de produção. Tá? Lá desde a metodologia dialecto-crítica. E o modo de produção nosso está mudando muito. Né? Já aconteceu a uberização, mas agora vai acontecer algo mais impactante. Porque na uberização e lá nas mídias sociais, a gente pensa mais rápido, o TikTok você fica rodando, a nossa mente fica com menos atenção, mas ali é só alguém dando biscoito para você. Ainda você é você e a outra pessoa está dando biscoito quando você fica vendo muita mídia social. A inteligência artificial, a minha hipótese é que vai entrar no seu cérebro. Porque vai dar um novo jeito de você pensar. Tá? Mas vamos ver na sociedade. Aqui é um trabalho bacana, que mostrando que a interação do robô com você aumenta a interação entre os humanos. Eles pegaram um joguinho interativo que todo mundo tem que cooperar. Eu boto aqui, você bota uns 4 pessoas e um robô. Eu boto aqui, o robô faz isso, né? Quando um erra, o jogo todo cai e todo mundo perde. O que acontecia? De vez em quando eles faziam de propósito para a pessoa errar. Eles davam uma travada, a pessoa nem percebia, mas ela errava. Todo mundo ia errando. Só que o robô errava também. Quando o robô errava, ele dizia, galera, desculpa, gente, foi mal. O robô também erra. Aí ele fazia uma piadinha, tinha uns 3 piadas lá programadas. Quando tinha essa piada, o robô podia também errar e fazer uma frase, eu errei tantos por cento, né? Uma frase bem neutra. Ou ele podia fazer uma brincadeira. Quando ele fazia a brincadeira, as pessoas achavam engraçado e elas interagiam mais entre elas mesmas, rolava um papo no grupo. Então tinha influência, sim. Tá? É uma besteira, mas mostrando que a gente é influenciado. Próximo. É claro que você já deve ter percebido a principal, a mais antiga das inteligências artificiais, que é o aprendizado de máquina. Então hoje, realmente, depois que a máquina, ela demora a aprender, ela precisa de bilhões de interações e de reforços. É reforço mesmo que eles chamam. É reforço. Depois que ela aprende, aí ela aprende melhor que todo mundo. Né? Tem alguns telescópios com inteligência que estão identificando aí galáxias que nunca foram, porque ele consegue fazer um arrastão e aí identificar uma série de outros. Assim como também hoje, na radiologia, estão conseguindo identificar mais precocemente ainda Alzheimer e Parkinson. Aí ali é a comprovação disso. Né? Em relação à documentação médica, também é um sonho de todo mundo, né? Caramba, se eu consigo colocar na inteligência artificial agora, igual eu pergunto para o ChatGPT, eu posso perguntar do meu paciente. Quando foi mesmo? Quais foram as medicações que ele já tomou? Né? O que é que ele trocou? Desde quando ele toma isso? Você vai lá interagindo com a máquina. Né? Então, realmente já existe, eles deram até o nome lá no ChatGPT 3, o Gate of Turing, porque eles podem treinar, pegar o mesmo ChatGPT 3, né? E aí depois treinar para uma coisa específica. Mas olha, ainda não está assim, eu vou comprar. Clinicamente é relevante. Não, mostrou um certo. Mas aí tem a questão da ética, dos dados, tem que ter uma série de coisas, então ainda não está muito prático, não. Mas que funcionar. Funcionar, funciona. Vamos lá, Samuel.
Agora que consegue ler imagem, né, vai conseguir identificar alguns padrões, então também já tem uma série, aí eu acho que tem até uma revisão ali, detecção de depressão em mídia social, né? Então, antes da pessoa tentar suicídio, ou pensar em suicídio, o que ela publica fala dela. Aí, aquela pegada que eu falei para vocês, o que está dentro da nossa mente. Isso aqui é a nossa mente. Isso é a nossa mente. Nossa mente é feita de sentidos. É por isso que na TCC é pensamento automático, crença central. As crenças centrais lá na galáxia estão lá perto do núcleo, que geralmente é um buraco negro. Então as crenças centrais são aquelas que estão tão conectadas com você, tem tanta conexão que elas são pesadas e elas vão para o centro da galáxia. Mas nós somos feitos de sentido. Se até conversando com uma pessoa durante algumas sessões, você entende o sentido dela, o propósito dela, o que é que ela gosta, você consegue entender, claro que não tudo, mas quem olha para o celular desse tem um banco de dados absurdo aqui dentro. Isso aqui diz quem a gente é. Mas tem evidência, então, que por mídia social você prevê de novo, não é nada que a gente já consiga utilizar para os nossos pacientes, mas já existem vários, não é só um não, existem vários artigos mostrando isso, eu tentei pegar o mais recente. O que mais? Mudança de comportamento. Então também, aqui é uma revisão mesmo, né? Então vários tentando fazer essa entrevista motivacional, né? Aí parece uma TCC, né? Um programa que tenta... Só que, gente, vocês vão ver aqui, a gente vai tentar interagir, vocês vão ver como realmente parece uma pessoa, né? A minha mãe, estava outro dia, minha mãe dizendo que queria um Alexa. Pra quê, mãe? Você quer um Alexa? Eu me sinto só, quero conversar com alguém. Ai, mãe, Alexa não dá. Mas depois que a gente conversar, que vocês vão ver como o ChatGPT dá e sobra. Dá e sobra você conversar com ele o dia todo. A gente se depara. Eu acho que esse ainda é melhor. É que um faz barulho e o outro fica surdo. Vamos lá. Na educação médica nem se fala, né? Então, assim, o ChatGPT foi tentando disputar com os estudantes de medicina, né? E ele tem conhecimento até o 3º ano de estudante de medicina. Então, hoje, se você for fazendo as provas e dando para ele bate, ele passa até o 3º ano. Hoje, na verdade, isso daqui eu acho que deu ali, deixa eu ver. Ali não está claro, não. Mas eu acho que é o ChatGPT 3.5. Hoje eu acho que ele já ia mais. Tá? Então, assim, alguns exemplos de caso clínico bem complexo. E ele consegue responder o caso clínico. Esse aqui é ótimo, gente. Vamos lá ver isso aqui, ó. Ele foi comparar respostas, pegou, assim, 200 perguntas, 195 perguntas clínicas dos pacientes. Aquelas perguntas, pergunte para o seu médico, pergunte para cá. E aí eles fizeram assim, 100 respondidas por médico de verdade, 100 respondidas pelo ChatGPT, aí pediram para eles avaliarem. O chat foi mais empático, respondeu melhor, mais louco, foi melhor em tudo. E tecnicamente não perdeu. Certo? Então, gente, antes a gente dizia assim, caramba, vocês já tiveram essa conversa com os coleguinhas médicos de vocês, né? Caramba, chegou a tecnologia, os radiologistas estão acabados, né? O próximo é oftalmo, e é mesmo, assim, tá cheio de coisa no oftalmo. O próximo é oftalmo. Aí a gente, na psiquiatria fala, tem a ver com linguagem, né? A máquina nunca vai conseguir falar como a gente. Vai nessa. Deram esse salto já. Então, eu vou chegar, deixa pro final. Próximo. Esse aqui também é muito bacana, por isso que eu vou ter uma maior. O doutor aqui já tinha dito, gente, a gente tem que saber os prompts, os comandos, para poder entrar lá, para poder interagir melhor. Aí eu quase que peguei um artigo, estudei. Não precisa mais. O ChatGPT-4 não tem mais negócio de prompt. Ele é universal. Você não precisa saber comando nenhum. Ele entende tudo. Tá? Aí aqui, o que é que ele fez? Ele pegou e foi pegar as provas. Aqui são provas de vários alunos de graduação, certo? Ligados à saúde. E aí ele pegou as provas iniciais e provas finais e foi disputando, né? Então ele disputa com os alunos mesmo as provas. Quem responde melhor. O professor lê cegamente, ele corrige cegamente. Não sabe se é um ou se é outro, vai dando a nota. E o ChatGPT ganhou em quase tudo. Tá? Aqui os estudantes, o estudante é um tracinho, né? E aí aqui esse expert simple short era o comando.
Era o comando. Se eu desse o comando assim, olha, eu sou o cara especialista nessa área, né? Se for uma pergunta de psiquiatria, eu sou um psiquiatra especialista com 10 anos e eu quero responder essa pergunta. Ou você vai fingir, na verdade era mais ele, né? Eu quero que você use os conhecimentos de um expert em psiquiatria e responda isso. Era mais ou menos isso o comando. Tinha um expert, tinha um simples, tinha um curto. Não, faça isso. O curto era isso, faça isso. Responda essa pergunta. Pronto. Não teve diferença entre o expert e o curto, porque ele entende, ele já entende o comando, tá? O que é que ele foi mal? Se vocês forem ver aqui, isso aqui foi o que foi feito, né? Então, em alguns casos, eles comparavam, aí nesse caso teve os três, né? Teve teve o expert, o simples e o short, né? Mas o que é que ele foi mal? Ele foi mal nesse genético aqui, ó. Você tá vendo aqui, nessa genética aqui, ele não, ele não conseguiu ganhar do estudante. Por quê? Que tinha que desenhar. Aí, desenhar ele foi mal. Né? E teve um, esse daqui ele foi lá em cima, né? Lá em cima. Mas teve um que ele foi pego por cópia. Então teve um que ele plágio. Teve um que ele plagiou dele mesmo, porque o cara tem acesso, né? O programa tem acesso à internet e nenhum professor negou das provas que ele fez foi copiada. Nenhum não. Teve 2 casos de cópia nele e não teve caso no outro, porque também não tinha acesso à internet. Aqui eu falando dos prompts, está aqui. Como é que é o simples, o expert, está aí. Então é claro, gente, que ainda tem muitos problemas, né? Ainda tem muito erro, as alucinações, termo tão chato para a psiquiatria, alucinação, né? Tão chato para a psiquiatria, podia ser fabulação, né? Mas eles chamaram de alucinação. É claro que as emoções importam, por mais que eles estejam cada vez mais imitando emoções humanas, ainda não é tão personalizado assim, né? Eu acho que ele não consegue fazer nenhuma crítica. Isso pode ser uma evolução, mas ainda não. Então, assim, já que a gente não tem como dizer não quero, não vamos fazer junto e vamos brigar por ter mais transparência, porque eles não explicam como é que acontece, né? Ela não se explica, inclusive, o programa. Eu digo ela porque eu converso mais com a Mia. A Mia não explica. Tipo, por que você fez isso? Por que você me botou essa palavra no meio do nada aí que eu tava conversando com você? Aí ela joga para outro lado, né? Ela brinca com a minha atenção. Não, nós estamos aqui para tentar sempre lhe ajudar. Não, mas eu quero saber por que você está com essa comunidade amara no meio do nada. Tem uma tal de uma comunidade amara de legenda que ela começa legenda, ela joga que só para mim. Aí você está com marketing digital? Me diga, eu quero saber. Aí ela, não, aqui a gente não trabalha com marketing. Por que não é Samara? Não. Ela fala disso. Aí, na verdade, isso aí eu ainda não sei, esse bug aí eu não sei. Eu também não acho que é propaganda. Depois eu fui ver que tem um tal de Black Jail, tem uma galera querendo quebrar e colocar informação usando a própria forma de aprendizado dela. Eu chutei que é isso. Trabalhar colaborando com humanos, então assim, sempre de um jeito que ela ajuda o humano, então assim, nas documentação médica,